Glória a Deus, salve a igreja na paz gloriosa do nosso amado Salvador, amém? Aleluia, quem está feliz com Jesus, de glória a Deus. Estou muito feliz com Jesus porque Ele é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. E quem quer receber de Deus hoje uma palavra, uma revelação do céu, diga: Senhor Jesus, abençoa o teu filho nesta hora, dá-lhe a revelação do céu, que a palavra falada seja uma palavra libertadora, uma palavra consoladora, uma palavra que traga, Senhor amado, para a minha vida consistência, aleluia, uma palavra que venha mudar a minha visão, transformar o meu coração, mudar o meu procedimento, aleluia, em nome do Senhor Jesus, Pai. O Senhor sabe que eu sei, que eu não sei de nada, mas o Senhor é poderoso e pode operar maravilhas nesta noite, e eu te peço, Pai, em nome de Jesus, sê conosco, dá-me inteligência do céu, para que o teu povo seja alimentado com alimento sadio, forte, e eles possam caminhar com alegria na presença do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Queridos, eu quero ler em Mateus capítulo 16, Evangelho de Mateus capítulo 16, glória a Deus, passamos a ler. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aleluia. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Acho que eu inverti aqui, não foi? É porque eu fico lendo quase automático aqui, irmão. Aleluia. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Aleluia. Irmãos, todos nós buscamos revelação de Deus. Nós queremos conhecer o céu pelo lado de dentro. Nós queremos receber de Deus. Nós pedimos a Deus que seja descortinado diante de nossos olhos, que nós possamos entender os mistérios do reino de Deus. Mas isso é um processo que não depende em primeira mão de nós. Isso não depende de mim, depende de quem Deus quiser revelar. Mas nós entendemos que para servir a Deus você tem que ter, em primeiro lugar, revelação. Sem revelação você não vai a lugar nenhum. Em Provérbios capítulo 29, versículo 13, diz que por falta, na ausência de profecia, tem uma tradução que diz: na ausência de revelação, o povo se corrompe. Ou sem profecia, ou sem revelação, o povo se corrompe. Se eu ficasse aqui falando muitas coisas que não fosse vinda do céu, irmão, isso era uma coisa, você estava em perigo, em sério perigo. Porque existem muitas pessoas arrebanhando após si, muita gente, e tem pessoas que têm muito carisma e arrebanham a multidão,
e tem um homem que levou uma multidão a cometer suicídio coletivo. Ele convenceu as pessoas a tomarem veneno. Você tem uma noção do risco que se tem ao falar. Mas o que nós cremos e buscamos em Deus é toda a pureza, toda a honestidade, para que vocês sejam encaminhados para os pés de Jesus. Quando você vê alguém chamando para si a atenção, a honra e a glória, tenha cuidado. Mas quando alguém está encaminhando você, sendo condutor, conduzindo vocês para os pés daquele que você pode confiar, então comece a observar mais essa pessoa, dê crédito, dá ouvidos às palavras. Então a revelação de Deus, ela é necessária para que nós possamos caminhar. A primeira revelação que nós tivemos foi quando nós entendemos a pregação do Evangelho. A Bíblia diz que os nossos olhos foi tirado a venda, a cortina, o véu, que não permitia que nós víssemos a grandeza que é servir a Jesus, obedecer a Ele e crer de todo o coração nas suas promessas e tomar posse dela e por ela. E pelo dono da promessa você está disposto até a morrer. É maravilhoso. Nesse texto que nós lemos, nós observamos o Senhor Jesus fazendo uma pergunta aos discípulos: o que é que as pessoas dizem ser o Filho do Homem? E eles sugeriram algumas coisas. Uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é um dos profetas, Jeremias, e eles ficaram naquela confusão. O objetivo do Senhor era exatamente fazer a segunda pergunta: e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro dá aquela declaração gloriosa: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Exatamente, Pedro. O Senhor Jesus disse o quê? Quem te revelou? Não foi a carne nem o sangue. Houve o quê? Revelação. E porque Pedro teve esta revelação, o Senhor Jesus dá logo um veredito. Disse: olha, eu te dou a chave dos céus, não é? Tu és essa pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu te dou a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado, e o que você desligar será desligado. O que nós compreendemos aqui, irmão, é que revelação gera intimidade, intimidade gera autoridade, e autoridade gera serviço. Sem revelação nós não vamos a lugar nenhum. Quando você entende que Jesus Cristo é o seu Senhor, você quer ser íntimo dele. Quando você se torna íntimo dele, você recebe dele autoridade para vencer todas as coisas, como o Senhor deu autoridade aos seus discípulos para curar, para expulsar os demônios, para vencer os males. Mas eu creio que o maior poder que nós poderíamos receber do Senhor é para vencer a nós mesmos, no mundo moderno, onde se oferece tantas coisas e você se sente atraído por alguma coisa. Mas o Senhor nos dá a entender na sua palavra, nesse capítulo 16 de Mateus, que quando o Senhor Jesus entendeu ou percebeu que Pedro havia tido uma revelação, que o Pai tinha revelado a Pedro quem era Jesus, aí ele o quê? Em seguida deu logo a sentença dele: porque você teve essa revelação, eu te dou a chave do reino dos céus. Porque você teve essa revelação, você agora vai passar a conhecer os mistérios do reino dos céus, e você terá essa chave. O que você ligar aqui será ligado lá, e o que você desligar será desligado lá. Ou seja, ele também entregou um serviço, porque a revelação de Deus nos leva a ter uma intimidade. Como é que você vai ter intimidade com alguém que você não conhece? Você precisa ter revelação desse alguém. E falando de Deus, do Senhor, quando nós temos a revelação do Senhor, naturalmente você se torna íntimo dele. Aí você recebe autoridade para servir. O Senhor Jesus, no capítulo 13 de João, se eu não estou enganado, que é na ceia
o Senhor fez uma coisa muito interessante. Ele disse que as últimas instruções dos discípulos, capítulo 13 de João, ele disse que pegou na ceia, pegou uma bacia com água e uma toalha e foi o que? Enxugar os pés dos discípulos. Quando ele chegou em Pedro, o que foi que Pedro disse? De forma nenhuma você vai lavar os meus pés. Jesus disse o que? O que eu faço agora, você não entende, mas você entenderá depois. Irmãos, enquanto você não tem essa revelação do céu, enquanto você não entende qual é a vontade de Deus para a sua vida, você não sai do lugar. Mas existem coisas na nossa vida que nós não entenderemos agora. Nós só precisamos obedecer. Jesus disse: o que eu faço agora você não entende, mas depois você vai entender. O que eu faço você não está entendendo. E o importante para nós é estarmos debaixo da obediência até o Senhor nos revelar. Eu creio que o Senhor tem nos dado revelações a respeito da sua vontade, a respeito da nossa conduta, a respeito da nossa caminhada, como nós devemos proceder diante das situações. Tudo é revelação de Deus. Quem guarda essa palavra no coração vai ficar de pé. Quem ignora essa palavra vai cair. Porque se a nossa fé, se a nossa caminhada não estiver baseada na cruz de Jesus, na fé nele, na confiança nele, nós iremos cair. Nós podemos até fazer muitas coisas, mas sem consistência. Se a minha fé não estiver fundamentada na verdade, e a verdade é Jesus Cristo, eu vou cair. Eu posso até amar a unção, amar o poder, amar muita coisa e tal, mas se esse amor não for por causa, ou não for para glorificar o meu Jesus, isso não vai adiantar muita coisa. Porque o importante não é o que você faz, é como você termina. O importante não é o que eu fiz, mas como eu fiz. Como está escrito que o apóstolo Pedro advertindo que depois de nós virão falsos pastores, homens cruéis que não perdoarão o rebanho. E aí a nossa preocupação é encaminhar os irmãos em busca de uma revelação, porque você tendo revelação, você vai gerar o que? Uma identidade. E uma identidade traz autoridade, e autoridade para servir. Nós temos falado muito sobre identidade, você saber quem você é. O Senhor Jesus, certa vez ele disse: olha, as palavras que eu digo, ou o que eu faço, eu não faço de mim mesmo, mas eu faço porque o meu Pai mandou fazer. Ou seja, ele tinha a revelação do Pai, qual era a sua missão. E ele tinha o quê? Identidade. Ele sabia quem ele era, ele sabia quem era o Pai dele e qual a razão dele estar ali. Ele tinha autoridade para fazer. João Batista disse o quê? Quem me mandou batizar, ele teve o quê? Uma revelação. Alguém disse a ele: você vá e batize. O batismo do arrependimento. Mas você fique sabendo de uma coisa, que depois de você vem outro, que é mais poderoso que você, e esse batizará com o Espírito Santo. O que aconteceu? Ele disse: olha, eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar me disse que aquele que descesse o Espírito Santo, esse era o que batizava aquele que descesse o Espírito Santo era o que batizava com o Espírito Santo. Aquele que descesse o Espírito é o que batizava com o Espírito Santo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele batizará com o Espírito Santo. Ele tinha consciência da sua missão, ele teve uma revelação, ele teve agora uma identidade, ele sabia que era um pregador, apenas um pregador, porque certa vez perguntaram a ele: quem é você mesmo? Você é um profeta? Você é Elias? Ou você é o Cristo? O que é que você é? Você é um profeta? Não. Você é o Cristo? Não.
você é Elias? Não. E quem é você? Ele disse: eu sou apenas a voz que clama no deserto. Ele não fugiu da sua identidade, ele sabia quem ele era. Isso é muito maravilhoso, irmão, você saber qual é a sua missão. E ele vai dizer: olha, o que me mandou batizar, diz que aquele sobre quem descesse o Espírito Santo, esse era o que batizava com o Espírito Santo. Ele é muito mais poderoso que eu. E quando cada um de nós entendemos qual é a revelação de Deus para nós, a nossa missão como filho de Deus, na nossa caminhada, nós não nos perturbamos. Quando o objetivo da nossa caminhada é somente uma: honrar e glorificar aquele que nos chamou. Paulo tinha uma identidade, ele tinha autoridade, mas ele teve antes de tudo uma revelação. Ele disse: olha, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu sou o menor, todavia eu sou o que sou. Ele disse, sabia o que era, e ele sabia para que tinha sido chamado. Ele disse que ele foi chamado para o apostolado, para pregar às nações, às pessoas que não eram judeus, para que através da sua pregação eles viessem a conhecer a Jesus Cristo. Essa era a missão dele. Ele teve uma revelação, isso gerou uma identidade: eu sou um apóstolo, ainda que alguém possa dizer que eu não sou digno, todavia eu sou o que sou, e eu sei qual é a minha postura de autoridade no reino para pregar. Eu tenho autorização, eu tenho unção, olhando, né? Porque unção é autorização, é autoridade. Jesus ordenou os discípulos para pregar e curar. Quando diz assim: eu quero a unção, eu quero receber a unção, às vezes a pessoa não está sabendo o que é. Mas unção é autorização, ou recebendo autoridade para executar uma missão. Seja para orar pelas pessoas e ser curado, seja para orar pelas pessoas ela receber o batismo no Espírito Santo, seja para conversão das pessoas. Tem pessoas que têm o dom do evangelismo, que quando eles falam, a multidão vem à frente. É impressionante a unção que está sobre a vida dele. Tem outros que não é assim. Tem outros que a unção é somente o serviço administrativo, outros financeiro, né? Provedores, né? A unção que está sobre cada um deles. Às vezes o irmãozinho bem humildezinho financeiramente, vê o irmão bem próspero, né? Aí diz: eu queria tanto ser como o irmão é rico e tal. No entanto, o irmão está lá doando tudo que ele tem para o reino, né? Ele disse: será que se você tivesse o que ele tem, você faria o que ele está fazendo? Porque ele foi ungido para aquilo, ele foi autorizado para aquilo, não é? Enquanto muitos querem ficar bem financeiramente para comprar um carro bom, casa boa e viajar e conhecer o mundo, aquele que Jesus deu muito, ele só está querendo promover o reino, ele não está pensando nele, nem curtir a vida, nem viajar, nada disso. Ele só está querendo ver o Senhor glorificado. Isso é maravilhoso, interessante. Então cada um tem a revelação do seu chamado, e quando você tem a revelação, você gera uma identidade. Eu sei que me chamou para isso. Já teve situações que Márcia disse: não, faça isso. Não, eu não estou autorizado, eu não vou fazer, eu não me sinto autorizado. Interessante, né? Aparentemente era uma coisa simples, mas eu digo: não, eu não. Uma vez ela me chamou para mim orar por um pessoal. Eu digo: eu não sou autorizado, eu não vou orar não. Poderia até orar, né? Mas não orei. Eu estou sendo fiel. Eu digo: não estou autorizado para isso não me sinto autorizado para orar, não vou orar não. E alguém podia dizer: poxa, mas deveria orar, fazer de conta, não sei o quê. Não, quero ser honesto diante de Deus, eu não vou orar. O que acontece? A gente diz: poxa, mas a gente tem que orar para todo mundo. Bom, nem sempre é assim. Uma certa vez o Senhor Jesus falou a respeito de Eliseu, dizendo que na época de Eliseu existia muitos leprosos, e nenhum deles Eliseu curou. Mas curou um. Quem? Um cara estrangeiro, Naamã, o Sírio. Jesus disse: na época de Eliseu existia muitos leprosos, mas nenhum foi curado senão Naamã, e não era nem um judeu, era um sírio. Entende o que é a direção de Deus, a revelação de Deus? Porque se eu não estou autorizado, eu não recebi a autorização ou a autoridade para fazer aquilo, não adianta meter a colher naquilo.
Isso é maravilhoso. Agora, eu já orei por pessoas e pessoas foram curadas de doenças graves. Jesus me levou a orar e eu orei. E no outro dia a pessoa disse: eu fui curada. O que acontece? De outras doenças que eu já orei, as pessoas curadas, mas eu preciso receber autorização para poder fazer isso. Então, meus queridos, o que o Senhor mandou que eu falasse nesta noite para os irmãos, e para mim foi muito forte no meu coração, é que nós precisamos ter consciência de que nós somos em Deus, que nós não estamos aqui por acaso, ou não podemos ficar como perdidos, sem saber o que fazer. Saiba de uma coisa: a primeira coisa que você teve a revelação foi que Jesus Cristo é o seu Senhor, é o seu Salvador. E isso é a maior de todas as revelações. Mas a nossa caminhada, a nossa trajetória, ela é dia a dia sendo aperfeiçoada. A cada dia a nossa visão vai sendo ampliada, o nosso crescimento espiritual vai aumentando. E isso é natural e só encerrará quando Jesus voltar, ou quando nós partirmos. Só encerrará quando nós chegarmos lá. Para que nós não ficamos assim: meu Deus, eu não sei o que fazer, eu estou aqui, estou perdido, estou me sentindo inútil. Irmão, não se preocupe com o que você está fazendo, porque eu creio que o Senhor não está precisando muito do meu serviço, não, porque Ele pode fazer do jeito que Ele quiser. Quero ser útil, quero glorificar o seu nome, eu vou procurar em primeiro lugar ter de Deus revelação. Ter de Deus: Senhor, mostra-me a tua vontade, mostra-me a tua direção. E na hora que nós tivermos a revelação, aí sim, aí você consegue ter identidade e autoridade. Não, o Senhor me chamou para isso, eu vou ficar aqui. A Bíblia diz até, o apóstolo dizendo: cada um fique na posição que foi chamado. Interessante. Se ele fica na posição que foi chamado, é porque ele entendeu que a posição dele é aquela. Não significa dizer que você vai ficar toda a vida naquela posição. Vai chegar um momento que Jesus vai dizer: meu filho, eu quero que você vá mais para frente. Isso é uma coisa. Na quarta-feira passada nós falamos uma coisa muito interessante. Filipe e Estevão foram o quê? Eleito diácono. A gente pode dizer: ele não vai sair da obrigação dele, que é o diaconato. Ele vai apenas cuidar das viúvas e das pobres, distribuindo, né, o alimento para os mais pobres. Essa era a função do diaconato. Olha só como Deus não está limitado. Aí a sensibilidade de cada um. Eles foram eleitos diante de oração. Eles foram eleitos o quê? Diáconos, pela igreja. Mas a Escritura relata coisas que Deus fez através das mãos de Filipe e de Estevão que foram extraordinárias. Você está entendendo? O importante é a revelação. Jesus me mandou ficar aqui, mas hoje Jesus diz: vá para ali, eu vou. Jesus diz: volta, vá para lá, eu vou. E isso é que é maravilhoso, essa liberdade. Diz que onde há o Espírito de Deus, aí há a liberdade. Você foi chamado para uma função, mas de repente o Senhor te diz: vá ali, você vai. Não era a sua função. Não, eu vou ficar aqui porque a gente pode ficar no comodismo. Não, Jesus me chamou para fazer isso, eu vou ficar aqui, eu não saio daqui. Mas se o Espírito Santo fala para você uma coisa e você duvida dele e não faz. Mas você tem constantemente dito: olha, você não perca a oportunidade de orar pelas pessoas. Fique aberto o coração, o seu espírito diante do Senhor, porque de repente Deus direciona você para visitar uma pessoa, para dar uma palavra revelada, uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, uma palavra de libertação. Então fiquemos atentos, porque Deus revelou, obedeça, porque o milagre com certeza vai acontecer. O milagre vai acontecer. Então Filipe e Estevão eram diáconos, mas está registrado o que Deus fazia através deles. Algo extraordinário, maravilhas incríveis, até ser teletransportado. Filipe foi o único homem no Novo Testamento está escrito assim, né? Um homem que era temido, porque
as pessoas dissessem assim: Elias está ali. O que eu dizia: se eu chegar lá, o Espírito do Senhor transporta ele para outro canto. Tal era o nível de credibilidade de Elias. Aí ele disse: Elias está lá. Ele disse: não adianta ir lá não, porque o Espírito do Senhor pega ele e leva para outro canto. Foi o que o homem disse. Meu senhor temia, porque eu dizia: se eu chegar lá, o Espírito do Senhor leva você e eu vou ter como mentiroso, o rei me mata. Porque os cabas estavam querendo matar Elias. Mesma coisa aconteceu com Filipe. O Senhor transportou ele para um canto, depois transportou para outro. Então, meus amados irmãos, o importante para nós é entender que a revelação de Deus é o que conta. Porque Deus, quando revela para mim a sua vontade, e essa deve ser a nossa oração, essa tem sido a minha oração todo dia: Senhor, abre os meus olhos, abre a minha mente, abre o meu coração, para que eu compreenda que a tua caminhada aqui é uma caminhada de entendimento. Nós temos falado que o reino de Deus é um reino de consciência. Você sabe o que está fazendo. Você não faz porque o pastor, a pastora está lhe ordenando. Aliás, o pastor e a pastora, a palavra é muito importante, mas está em concordância com a sua revelação de Deus. Ela está em concordância. E eu digo uma coisa: o pastor e a pastora jamais vai errar. Não no sentido absoluto, mas jamais vai errar. Se eles tiverem como objetivo os ensinos, a orientação, a solicitação, se for pela direção de Deus, você vai sempre ter prazer em obedecer, porque você crê que o Senhor está na vida daquele homem, daquela mulher, e eles estão buscando o melhor para o reino de Deus, e não será prejuízo para você, e haverá concordância. O nome do Senhor será glorificado, o nome do Senhor será honrado, e você vai dizer assim: eu creio que eu estou no centro da vontade de Deus, e isso para nós é o que importa. Tudo isso, a revelação, a identidade, a autoridade e o serviço, está tudo junto. Nós não podemos fazer nada se não tiver revelação nem identidade, porque sem autoridade nós não conseguimos realizar nada, não conseguimos fazer nada. No reino dos céus, nós precisamos de autoridade, autorização, unção, né? Atualizando a linguagem, né? A unção para fazer. Aleluia. Quando o irmão Stanley está na obra fazendo as coisas, ela faz com muita destreza, com muita maestria e com muito amor, com muito carinho. Só Deus para dar a ela assim, essa habilidade, essa coragem. E ela está autorizada, ela tem coragem, ela tem prazer em servir. Ela gosta de servir. Eu ligo para ela às vezes, eu digo: irmão Stanley, olha a perturbação, irmã. Os caras estão aí, está querendo que a senhora dê uma ferramenta. Eles: não, é prazer servir. Ela está ungida para servir, né, nessa função, e é maravilhoso. Glória a Deus pela vida da irmã Stanley, pelo que Deus tem feito na sua vida, lhe revelando o prazer de servir, sabendo que o seu trabalho não será vão. Está tudo anotadinho, tintim por tintim, até aquele copo de suco que você foi deixar lá na construção naquele dia, irmão, está tudo registrado. Porque no reino de Deus ninguém faz nada sozinho, porque é a coletividade, um servindo ao outro, um ajudando ao outro, um levantando o outro que está caído. Isso é o reino de Deus. Se eu fizer tudo sozinho, pregar sozinho, evangelizar sozinho, não quero ninguém comigo, para que ninguém se destaque como eu estou sendo egoísta. Dá licença em nome de Jesus. Mas a nossa alegria é que de repente as irmãs se levantem aí como pregadora. Deus levante homens aqui cheios da graça, que quando subo no púlpito aqui, a igreja fique feliz, toda cheia de graça, porque é o reino de Deus. No entanto, ele não se acha grande, ele recebeu apenas a revelação de Deus e a autoridade para servir. Infelizmente, geralmente acontece o contrário. Quando alguém na igreja começa a se destacar como pregador, ou Deus usando ele poderosamente, ele começa a se destacar, acontece uma coisa: uma parte da igreja vai logo para o lado dele. E se ele for malicioso, acaba gerando uma divisão na igreja e se separa da igreja. Ele não consegue. O homem é assim. Interessante, né, essas coisas?
Mas o pregador aqui, eu prego muito melhor do que o pastor, do que a pastor. Eu recebi de Deus, né, unção para ministrar, para curar. Aí ele não quer ficar debaixo da tutela do pastor. Geralmente, mas que Deus nos guarde, em nome de Jesus, que os obreiros a Deus levantar neste lugar sejam homens tementes a Deus e que esteja apenas desejando servir, cumprir o seu ministério, cumprir o seu chamado, cumprindo assim a vontade de Deus. Aleluia.